A gente chega agora na aula que é muito importante. No país dos canibais, onde canibais machos vestem azul e canibais fêmeas vestem rosa, a gente vai falar de medidas de contenção educacionais e seus desafios, e eu convido para fazer essa palestra a doutora Maria Amélia Veras, que é um especialista no tema. Muito obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Sociedade Paulista de Infectologia o convite para estar aqui, ao Mário em especial, e dizer um pouquinho que, na verdade, eu não sou especialista em educação. Acho que esse é um tema extremamente importante para a prevenção em todas as suas dimensões. Nós temos no Brasil algumas pessoas muito importantes, e eu recomendo vocês, por exemplo, lerem os trabalhos do Fernando Seffner, um colega da Federal do Rio Grande do Sul, que tem se dedicado exclusivamente à questão da educação, da inclusão, à educação pela diversidade. Então, com a encomenda do Mário, insistindo que não, é você mesma, venha cá, eu pensei em colocar alguns dos desafios para a prevenção que não estão na esfera da medicalização, que o Rico vai falar um pouquinho daqui a pouco, a partir da experiência que nós temos tido com pesquisas aqui no estado de São Paulo. Mas, antes disso, epidemiologista que sou, vou falar um pouquinho da situação da epidemia no Brasil hoje, porque eu acho que este é um ponto muito importante. E eu estava sem saber se alguém antes de mim ia dar todos esses números, mas acho que dá para passar rapidinho aqui. Bom, nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, em quase 6 mil municípios, notificadas com HIV ou AIDS ao Ministério da Saúde do Brasil, quase 1 milhão de pessoas, desde 1980, desde as origens até o final do ano de 2018. Nós temos uma Constituição chamada Constituição Cidadã, promulgada em 1988, regulamentada a partir dos anos 90, que assegura a toda a população o acesso aos cuidados em saúde da maneira mais ampla. E já foi mencionado aqui pelo colega Juvencio, né? O Brasil também é pioneiro numa legislação que não só disponibiliza por lei a medicação antirretroviral, mas desde 2013, aderindo aos protocolos mais recentes, disponibiliza e recomenda o tratamento imediato logo após o conhecimento da infecção. Tem sido utilizado como um instrumento de monitoramento de como é que os países, governos, programas estão evoluindo, né, na sua tarefa de atingir a supressão viral e, portanto, eliminar a transmissão, que a gente trabalhe com essa chamada cascata do cuidado contínuo. Então, ela partiria do número de pessoas estimadas que estão vivendo com HIV no país, quantas dessas pessoas conhecem o seu diagnóstico, quantas delas estão vinculadas a um serviço de saúde, retidas em um serviço de saúde, continuam frequentando, em uso de antirretroviral, e quantas dessas atingiram a replicação viral e, portanto, o estado ótimo, né, o alvo de todo o tratamento. Então, nós podemos perceber que a gente vai, ao longo desta cadeia, perdendo pessoas em cada uma dessas etapas. E é muito importante que a gente tente compreender por que a gente perde essas pessoas, quem são essas pessoas, para que os programas possam, então, atuar no sentido de corrigir. Vocês não vão conseguir ver todos os números, eu sabia disso, mas eu queria chamar a atenção para 2 mapas, né? Esse é o mapa da taxa de detecção de casos de AIDS no Brasil, comparando 2 períodos, 2007 e 2017. Ele faz parte do último boletim do Ministério da Saúde, está disponível na internet, www.aids.gov.br. Mas, por favor, prestem atenção. Em cada estado em que a legenda é vermelha, entre 2007 e 2017, houve um crescimento das taxas de detecção. Então, quando a gente olha para o dado do Brasil bruto,
todo junto, a gente tem uma imagem. Quando a gente desagrega esse dado por cada um dos estados, a gente vai percebendo que as realidades dos estados são bastante diferentes. E se vocês puderem ver os tamanhos das barrinhas, né, elas são, em alguns momentos, barrinhas bastante diferentes. Quer dizer, o gradiente de aumento é substancial. Este mapa é o da mortalidade, a mesma coisa. O Brasil reduziu a mortalidade por HIV/AIDS na última década, foi apresentado como uma vitória do Programa Nacional no último 1º de dezembro, mas essa redução ela se dá, né, às custas, por exemplo, do Estado de São Paulo e de alguns outros estados do Brasil que conseguiram fazer esta redução substancial. Na maior parte dos estados do Brasil, não há redução da mortalidade. Então, isso para dizer, corroborando com o Dr. Braulio, que nós temos uma tarefa hercúlea, nós não podemos descansar e nem achar que o problema está resolvido, que a gente pode reduzir verbas, diminuir programas, nenhuma dessas ações. A epidemia no Brasil cresce, ela cresce substancialmente entre jovens, especialmente homens jovens. Então, aqui as curvas estão mostrando esse crescimento. Essa cor aqui, rosa-choque, são pessoas de 20 a 29 anos de idade. Então, é uma curva em ascensão, sem dúvida alguma. O Brasil tem uma epidemia caracterizada como epidemia concentrada, o que significa que, na população geral, a prevalência de infecção é baixa, ela é cerca de 0,4%, menos de meia pessoa, se é que existe meia pessoa, estaria infectada, a gente precisa juntar 2 para ter uma, mas essa prevalência é bastante alta em grupos populacionais específicos. Então, eu vou só apresentar aqui. Isso aqui é a prevalência Brasil, em barrinhas bastante pequenininhas, e aqui nós temos, com bastante destaque, né, os resultados de estudos na população de mulheres travestis e transexuais, de homens que fazem sexo com homens, gays e outros homens que fazem sexo com homens, mulheres trabalhadoras do sexo e usuários de drogas. As 2 barras correspondem a 2 períodos em que estudos foram realizados no Brasil, e a barra da direita o período mais recente. Então, nessas populações em que se concentra a maior parte das infecções no Brasil, não há trégua, e nós temos um crescimento substancial muito importante. Este estudo foi parte de um estudo nacional que nós participamos aqui em São Paulo, coordenado pela professora Lígia Kerr, da Universidade Federal do Ceará, que estudou a prevalência de HIV em homens que fazem sexo com homens em 12 capitais brasileiras. As prevalências são bastante altas, se vocês puderem ler. Então, em São Paulo, por exemplo, 23% de todas as pessoas que participaram da pesquisa estavam infectadas pelo HIV. E, na média nacional, esse valor ficou em torno de 20%. Aqui nós temos duas informações, uma delas com o teste realizado na pesquisa, e nessa segunda coluna, no segundo bloco de informações, aquelas pessoas que não realizaram o teste informaram já serem soropositivas, já estarem em tratamento antirretroviral. Então, se a gente considerar esse conjunto, a prevalência de infecção para o Brasil aqui, no total, foi 15,4%, para o estado de São Paulo, 18,5%. Este resultado é da pesquisa recente também, demandada pelo Ministério da Saúde, realizada em 2017, nas mesmas 12 capitais, pela primeira vez fazendo um estudo de prevalência entre travestis e mulheres transexuais. Para aqueles que têm cabelo branco, não têm cabelo, né, sabemos que desde o início da epidemia, a informação acerca dessas pessoas esteve embutida, incluída na categoria de transmissão, homens que fazem sexo com homens. Nas últimas décadas, eu acho que especialmente na última década, um conjunto muito grande de pesquisas e conhecimento produzido no mundo inteiro mostra que essa não é uma população de homens que fazem sexo com homens. Trata-se de uma outra população com muitas especificidades que precisa ser estudada
particularmente, né, de maneira separada, e então a iniciativa do Ministério de, pela primeira vez, realizar um estudo de base populacional que pudesse medir qual que é essa informação, é muito importante, é louvável, e como os senhores e as senhoras podem observar, os valores são absolutamente altos, inaceitáveis, muito mais altos do que na própria população de homens que fazem sexo com homens. Aqui, para o estado de São Paulo, né, dados que nós conhecemos bem, a prevalência foi de 40%. Bom, este artigo chegou às minhas mãos ontem, ele acaba de ser publicado, é fevereiro de 2019, eu acho que é um artigo muito importante, que eu fortemente recomendo. É o grupo do Imperial College, que trabalha com modelagens matemáticas, com parceria com o Ministério da Saúde do Brasil, fez um linkage de todas as bases de dados disponíveis e modelou, estimando a incidência de HIV e atualizando alguns dos nossos números com base nos dados da vigilância. Eu queria dizer que, em que pese as críticas e o desapontamento com o Sistema Único de Saúde, que muitos de nós testemunhamos na mídia, no dia a dia, na nossa experiência, ao ver os nossos serviços cada vez mais precarizados e os servidores públicos mais desvalorizados, né? A gente não pode esquecer que nós produzimos tudo isso. A figura que o Venâncio colocou ali, de nós ali na corrida, né, se deve substancialmente à existência de um sistema único de saúde público, gratuito, universal, que tem entre os seus princípios equidade, que significa cuidar de maneira diferenciada daquelas pessoas que precisam mais. Esse sistema de saúde também tem um dos mais ricos sistemas de informação em todo o mundo, público, disponível para ser analisado. Tá? Então, esse artigo é super interessante, eu fiquei bastante curiosa e resolvi inserir isso aqui na madrugada, mas ele mostra o seguinte: nós vivemos 2 picos da epidemia de HIV/AIDS no Brasil. O primeiro pico ocorrendo em 1997, com uma incidência de 0,348 por cada 1.000 pessoas ano acompanhadas, e entre 2000 e 2009, um aumento dessas taxas em 56% e 59%, em homens e mulheres, respectivamente, levando essa incidência para 0,5, quase 0,6 e 0,3 por 1.000 pessoas ano. Este estudo também ele faz uma correção e faz uma estimativa do número de pessoas infectadas, registradas e em uso de antirretroviral no Brasil. Então, os dados trabalham com 3 períodos, 2005, 2010 e 2015, mostrando que, apesar de persistirem gaps naquela escadinha do cuidado, a gente tem melhoras substanciais. E isso é muito importante que seja também reconhecido, porque essas melhoras são resultado do trabalho que é realizado em cada município do Estado de São Paulo, em cada município do Brasil, resultando como somatório o nosso quadro do Brasil. Bom, pouquinho para falar alguns desafios de educação, da prevenção, pensando no componente educação. Eu vou trazer aqui alguns resultados de trabalhos que os meus alunos estão, nesse momento, realizando. Então, nessas grandes pesquisas e estudos que a gente tem feito, alunos de pós-graduação e mesmo alunos de medicina têm se dedicado a estudar com mais profundidade alguns desses aspectos. Então, José Luiz Gomes se encontra, nesse momento, na Espanha, no doutorado sanduíche, e o Zé ele está estudando a experiência de inserção de travestis e transexuais do Estado de São Paulo na escola. A Espanha, e especialmente Madrid, em um grupo que é pioneiro em toda a Europa em criar currículos e fazer pesquisas e trabalhar com professores sobre inserção de pessoas transexuais na escola. Então, o Zé está lá, quando ele voltar e defender a tese, eu tenho certeza que vai trazer contribuições, mas eu vou trazer aqui algumas das questões que a gente tem discutido e que estiveram prontas até a qualificação dele.
Primeiro, a gente entende a escola como uma instituição parte da sociedade, né? Nós não podemos fazer essa diferenciação e sabemos que uma parte importante da socialização das pessoas para a cidadania, para a vida, para a saúde individual e coletiva acontece na escola. Ao mesmo tempo, né, a escola também é um espaço, contraditoriamente, de reprodução de hierarquias. É um espaço de perseguição aos que parecem mais frágeis, né? O bullying no ambiente escolar é um fenômeno conhecido, não é uma particularidade brasileira, mas ele é importante, ele traz sofrimento, ele causa adoecimento mental para vários grupos, e especialmente o grupo de pessoas que compõem aquelas mais atingidas pela epidemia no nosso país, a população LGBT, é vítima e alvo de um bullying muito violento no ambiente escolar. Existem experiências e relatórios de organismos internacionais demonstrando como é que isso se dá também no cenário internacional. Especialmente no Brasil, nós temos pesquisas que demonstram, então, a existência dessa discriminação contra o grupo de pessoas LGBT no ambiente educacional. Por exemplo, uma pesquisa realizada pela FIP em 2009, em que diretores, professores e funcionários, estudantes, pais e mães afirmam ou reconhecem a existência de discriminação nas escolas. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo IBGE em 2016, a principal causa de humilhação no ambiente escolar é relacionada ao corpo, aí não somente em relação às questões sexuais, mas também obesidade, mas também não seguir os padrões desejados ou propagados pela sociedade como padrões ideais. A Pesquisa Nacional sobre Ambiente Escolar no Brasil, experiência de adolescentes e jovens LGBT nos ambientes educacionais, realizada por uma organização não governamental, a BGLT, encontrou que 68% dessas pessoas foram agredidas verbalmente e 25% agredidas fisicamente em função da sua expressão de gênero. É importante lembrar que uma lei promulgada pela presidente Dilma Rousseff no final do seu mandato, a Lei 13.185, com base num conjunto de documentos e pesquisas, instituiu uma obrigatoriedade de que as instituições de ensino criem organismos, mecanismos para prevenir e combater o bullying e a intimidação sistemática em todos os níveis. Então, eu queria dizer que eu sou professora da Santa Casa de São Paulo e tenho orgulho de dizer que a Santa Casa imediatamente criou um núcleo de direitos humanos e combate à intimidação sistemática, que vem sendo bastante atuante desde a sua criação em 1995. Ou melhor, em 2015. Desculpe. Bom, quais são as principais barreiras enfrentadas, né, pela população LGBT, e, em especial, agora eu vou focar na população de pessoas transexuais no ambiente escolar? Uma divisão entre meninos e meninas, que se dá pelo tipo de uniforme escolar, né, pela educação física, pela inexistência de banheiros ou pelo uso dos banheiros ser dificultado por pessoas que são transgênero, transexuais. O emprego dos nomes e dos pronomes adequados, né, existe resolução do Conselho Nacional de Educação definindo que na escola o nome da identidade sexual, o nome consonante com a identidade, quer seja ele considerado nome social ou retificado, é o nome que deve ser utilizado, mas as pesquisas demonstram que, de modo sistemático, professores, diretores e colegas desrespeitam essa lei. Insultos, violência verbal, física, violência sexual e ameaças, né, trazem impactos negativos na saúde mental e física e são motivo de tentativa de suicídio muito aumentada na população de pessoas transexuais, quando comparado com a população cisgênero. A falta de reconhecimento de professores e funcionários, né? Então, estudantes trans que recebem apoio se sentem mais seguros e conseguem conduzir a sua trajetória escolar, acadêmica. Aqueles que não recebem são expulsos da escola muito precocemente ou saem porque não suportam o que eles estão sofrendo no ambiente escolar. Então, tem uma alta evasão escolar,
gostaria de mencionar uma experiência positiva que foi o programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo, que foi inaugurado na gestão do prefeito Fernando Haddad, que foi um programa que, pela primeira vez, cuidou da inclusão de pessoas travestis e transexuais no ambiente educacional, pagando uma bolsa para que as pessoas conseguissem concluir um ciclo educacional que elas tivessem interrompido, por meio de ensino supletivo, EJA, e várias formas, trabalhando com escolas e com educadores para que houvesse um acolhimento dessas pessoas. E uma outra coisa muito importante, segundo toda a literatura, é que o currículo escolar inclua, em todos os níveis, o reconhecimento da diferença. Meu tempo acabou, eu vou falar só 2 resultados, então, bastante, eu acho que são relevantes, de projetos aqui, de dados que a gente colheu em São Paulo. No projeto Muriel, nós temos aqui a característica de escolaridade das pessoas, foram 700 pessoas transexuais em 7 municípios do estado de São Paulo, homens e mulheres trans, uma escolaridade bastante baixa, né? Apenas 15% dessa amostra tendo um pouco mais do que o nível secundário. Os relatos de violência sofrida são absolutamente, digamos, inaceitáveis, né? São extremamente altos. Violência verbal foi experienciada por quase 90% da amostra, física por 60%, policial por 45% e sexual por 30%. O local onde essas pessoas foram vítimas de discriminação e violência, o ambiente escolar ou a faculdade, aparece como um dos locais mais importantes em que, com maior frequência, essa violação acontece. Eu não vou poder passar por tudo isso, mas há vários modelos teóricos com os quais a gente vem trabalhando, que localizam, né, os diversos níveis com que o estigma e a discriminação operam para dificultar a vida das pessoas, que vão do nível individual ao nível interpessoal e estrutural, e para cada um desses há recomendações de intervenções, talvez a gente fale no debate. Há também um modelo teórico que trabalha com o estresse das minorias sexuais incluídas, mostrando como é que esse estigma leva a um estresse e leva a desfechos negativos de saúde mental. No trabalho específico do José Luiz, nós encontramos os depoimentos que eu estou aqui, peguei alguns dos exemplos para relatar. A experiência das pessoas na escola de ser xingada, de ouvir falar nas costas, ser piadinha, ser zoada, ser chamada por nomes pejorativos, fazer brincadeiras de todos os tipos, até a violência física, né? As pessoas levam empurrões, elas são agredidas fisicamente de forma muito sistemática. Como é que essas pessoas, então, entrevistadas por nós nessa pesquisa, lidaram com isso? Quais foram as estratégias com as quais elas elas usaram para poder lidar? Ficar sozinho ou sozinha, se enturmar para proteger, se enturmar em turmas dos mais fortes, dos mais bagunceiros, participar da violência, parar de estudar, bastante frequente, mudar de escola, ocultar e disfarçar a identidade de gênero, aparentar ser cisgênero. Uma das pessoas relatou: eu desenvolvi um caminhar mongoloide, que quebra o teu lado afeminado, caminho com um passo bem largo, meio orangotango. Agredir, não ir mais ao banheiro, muitas das pessoas relatam jamais ir ao banheiro na escola, e algumas poucas delas resolveram se dedicar aos estudos e tentar ignorar tudo o que acontecia em volta. Eu vou pular também. Um outro aluno, Tiago Pestana, terminou o mestrado analisando o uso de silicone líquido industrial. E quando o Tiago analisa os fatores que predispõem as pessoas a usarem silicone líquido industrial, a baixa escolaridade é um dos fatores identificados. Depois, um outro aluno, Luca, estudante de medicina do 6º ano da Santa Casa, está estudando o uso de hormônios sem prescrição na população de travestis e transexuais, e, não por acaso, a baixa escolaridade favorece as pessoas a estarem se automedicando, com todos os problemas consequentes a isso.
Bom, eu queria falar um pouco de outras experiências, não vai dar tempo, só para dizer que em outros países, educação e informação pressupõem a autonomia dos sujeitos, muito importante. E só para a gente concluir, dizer que o texto base para a Conferência Nacional LGBT, escrito por pessoas da comunidade, né, requer políticas socioeducacionais e práticas pedagógicas inclusivas, voltadas a garantir a permanência, a formação de qualidade, a igualdade de oportunidades e o reconhecimento das diversas orientações sexuais e identidades de gênero, além das étnico-raciais, contribuem para a melhoria do contexto educacional, apresentam um fator potencial transformador que ultrapassa os limites da escola em favor da consolidação da democracia. Muito obrigada, desculpa que passei um pouquinho aqui.